Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Desenterrando Artes. Meu nome é Gustavo. No momento, não vamos estar com o Eduardo aqui com a gente, porque ele disse que vai atrasar um pouquinho, mas daqui a pouco ele está com a gente aqui. Mas ele pediu carecidamente que começasse o podcast. Bom, nós estamos entrevistando nosso querido professor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio. Mais uma vez aqui no podcast de vocês. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. É isso. Tá bom, o tema do podcast vai ser o quê? A gente vai fazer algumas perguntas pro professor e ele vai responder. Fala, rapaziada. Eu cheguei e trouxe convidado, que eu ia trazer no último episódio. Convidado, mas era o... Eu trouxe, pô. Com licença, boa tarde pra vocês. O Juan veio também. Vocês me convidou pra eu participar hoje dessa... É o Vitor, pô. Mas é o Juan, pô. Não, pô, é o Vitor, pô. Que Vitor? É que eu conheço um cara e ele conseguiu trazer o Vitor. Tá bom, licença, eu posso me sentar aqui? Tá. Tá bom. Tá Então, bom. sabe o que é um podcast, Vitor? O quê? Um podcast. Perdão, isso não é da minha... do Não meu é da sua conhecimento. época, né? Imaginei. Então, só senta aí e a gente vai fazer umas perguntas assim. Conversa com nós. A gente só te bom. pede isso. Tudo bem. Tá bom. Vocês podem ficar aí, precisamos de plateia, né? Tá bom. Bora fazer a primeira pergunta pro professor, né? Como foi a transformação da arte naquela época? Não, pô. O Vitor responde. Vai. O Vitor Mas é responde, pô. o Juan. Mas é o Juan, pô. O Vitor responde, pô. O Juan vai Tá bom. responder essa Tá pergunta. bom então. Então o Juan vai responder. Licença. Primeiro que eu sou Vitor, né? Não sei quem é Juan, que vocês tanto falam. Mas vamos direto pra pergunta, né? Vamos ser mais formais. Sobre a Semana da Arte Moderna, ela foi um tempo meio conturbado, desafiante pra mim e pra outros artistas que participamos dela, né? Sobre quando a gente estava nela, houve muitas críticas. O próprio público, na época, não gostou, não aceitou bastante. Tinha muito preconceito, ou achavam muito desrespeitoso as artes que haviam, né? Na Semana da Arte. Sim. Mas, no fim, podemos dizer que ela deu certa forma de certo. Ela ocorreu bem, mesmo com bastante críticas, a mim, a outros artistas e ao próprio movimento. Mas é isso, foi desafiante para nós. Você lembra qual foi a escultura que você fez que mais deu assim, repercutiu de críticas? Uma que eu me lembro, que eu fui muito criticado até pela minha própria família, foi a escultura do busto de Jesus Cristo de trancinha. Lembro que poucas pessoas, ou se quase nenhuma, né? Minha família, o público, muitos artistas me criticaram de forma bastante descontrolada. Eu recebi bastante crítica na época. O que você achou disso? Realmente, pode ser às vezes a fala das pessoas, mas para que todos entendam, era uma revolução. Era algo... Que era necessário, né? Era necessário, era uma Pra revolução. evoluir, né? Uhum. Subir o nível da arte. Tá estranho, parece que o Eduardo estudou. Parece que o Juan, na verdade, estudou bastante. Vitor. Tô falando, pô. Eu tive estudo, sim. Bom, Não assim, foi pouco. licença aqui. Deixa eu... Se eu poder pegar o lugar de fala agora. Observando o jeito que ele fala, sinceramente conheço o Juan. E como o Eduardo meteu, eu acho que o Eduardo é capaz de sim meter essa louquice de... Ou eu não sei a verdade. Não sei, né? Mas Cadê o enfim, Vitor? assim... Vitor, primeiramente, queria falar aqui que, assim, se você me permitir, quero fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é uma que mais me encabulava quando eu lia sobre você ou estudava sobre suas artes e suas obras. Era o seguinte, assim, como é que foi o processo criativo por trás da obra do Monumento dos Bandeirantes? Nossa, essa arte eu adoro. Eu tenho ela em uma boa parte do meu coração. Ela foi muito inspiradora. Eu acho que ela foi uma arte que eu fiz para unir os brasileiros, né? Eu sou de descendência, como se pode se chamar, de ítalo brasileiro, mas
eu sinto que eu realmente sou daqui. Eu tenho uma boa conexão. Sim, Ela foi uma arte construída a granito. Foi grande, eu acho que por uns 4 a 6 metros. sim. Mas uma coisa que eu gosto dela é que a cada vez que eu esculpia ela, eu sentia uma nova emoção sendo criada em cada pessoa que eu fazia. Nossa, Ela demonstrava a ligação entre todas as raças brasileiras, de todas as pessoas, desde os brancos aos negros, dos pardos aos indígenas. Da formação do Brasil em si, né? Uma raça, é como se todo o Brasil fosse uma raça brasileira. Não fosse uma mistura, é como se fosse único, mas o jeito é de ser como fosse dispersado, várias formas, várias cores. O Monumento dos Bandeirantes não é apenas aos bandeirantes, é todos os brasileiros. Nossa, cara. Cara, eu tô em choque. Tô em Cara. choque aqui. Fala a verdade, eu não tô conseguindo encaixar. Não sei se é você, professor, não sei se você e Eduardo acreditaram, mas eu não acredito ainda. Eu preciso fazer uma pergunta pra você, pra realmente acreditar em você, Sem cara. problemas. Onde você cresceu? Eu nasci inicialmente na Itália, como eu disse. Mas só foi 2 anos, quando eu era bem recém-nascido, que eu fiquei lá. E eu fui enviado, né? Fui pra cá, pro Brasil. Por que você veio pro Brasil? Eu não me lembro bem, eu não tenho muito bem. Essa parte eu não consigo me lembrar especificamente. Mas chegando aqui, eu fiquei com meus tios e morei por um bom tempo com eles. É como se fosse o segundo pais pra mim. Me criaram de uma forma boa. E foram eles que realmente me instigaram, junto de outra pessoa importante, o rumo da arte que eu tomei. Minha tia mesmo falava que eu gostava muito de brincar junto das minhas esculturas de barro, que ela falava que eu me sujava todo. Mas era o que ela falava que eu adorava fazer. Ela me instigou muito a continuar com a arte. Nossa. Você lembra qual foi a sua primeira obra, assim, realmente importante? Importante, eu não tenho ideia muito bem. Minha memória me falha. Por ver, eu tinha uma boa obra não, me esqueci. Um conjunto, uma coleção delas que Ah, sim, se eu não me engano, essa daí é uma das que eu mais gosto também, porque foi o início da tua carreira, né? Que foi a obra da Eva, né? Sim. Que teve o seu conjunto de... isso, essa obra mesmo, ela foi um conjunto de várias e A Eva... bustos, pessoas. Foi uma escultura muito sentimental. Ela foi uma das minhas iniciais. Foi bastante delas que eu fiz. A Eva é uma coleção muito grande e bela, com vários significados por Sim, ela. nossa. Qual é a Eva? Eu não conheço. Você tem como pelo menos o professor falar? Como que é essa? Você é um entusiasta. Eu tô adorando conversar com você. Poderia explicar pra ele, por favor? Bom, a Eva, se eu não me engano, vocês podem procurar a imagem depois. Como esse podcast aqui é um podcast mais de áudio, então o público não vai estar como tá vendo, mas a Eva é realmente o retrato da Eva no mundo. A primeira pessoa, assim, mulher que veio ao mundo. Então, tipo, se eu não me engano, a Eva foi aquela que você quis esculpir como realmente a primeira mulher do mundo. Entendeu? Ok. Bom, vou falar uma coisa aqui pra você. Eu vendo o entusiasmo do nosso professor, do meu amigo Eduardo. Tô começando a acreditar e falar a verdade, público. Esse podcast só fala a verdade. Eu tô começando a acreditar que realmente ele é o Victor Brecheret. E vamos fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta pra você. Como, voltando naquela história lá sobre o seu crescimento, como essa história de como o seu crescimento afetou no que você se tornou agora? Poderia repetir mais ou menos, desenvolver um pouco mais, só um pouco. Vou repetir de novo, para ser melhor compreendimento. Como o seu crescimento quando era criança afetou no que você se tornou agora? Uma boa parte do que me afetou, assim, do que eu usei como inspiração, além dos meus tios e tias, né? Foi que também, quando eu era pequeno, eu fui uma vez em uma livraria, em uma banca, mais ser específico, e lá eu achei uma revista que tinha uma arte do Rodin. Era Então, Rodin, exatamente. Se minha memória não falha. sim. Era um artista que eu até cheguei a conhecer ele ao momento. Ele era um exímio artista. Eu tenho uma paixão por suas obras e por suas artes. Realmente ele é uma pessoa que me cativou bastante, bastante mesmo. Eu acho que até hoje em dia eu não conseguiria estar e ter minha mente criativa que eu tive
experienciando as artes dele e vendo elas. Você sempre quis ser escultor? Desde pequeno, eu sempre, além do impulsionamento, eu sempre tive essa tendência para ser artista. Pra arte, certo? Certo. Uhum. Bom, assim, queria voltar para a pergunta assim, sobre aquela que o Gustavo tinha feito no início do podcast, de como é que foi, assim, começo ali, o princípio da Semana da Arte Moderna, né, e Sim, tudo. Sim. E uma pergunta que eu também tinha muito comigo, que assim, se meus alunos inclusive me perguntassem, não saberia como responder, se assim, quais desafios assim você enfrentou para trazer tipo uma nova arte moderna, né, para o Brasil? Poderia repetir, por favor, a pergunta? Então, eu queria saber assim, quais foram os desafios que você enfrentou para poder trazer novas formas de arte da arte moderna assim para o Brasil? Foi uma dificuldade em passe, se assim eu posso dizer. Na época que eu estava na escola de artes da Itália, né, eu vim junto da vanguarda europeia daqui. Então, uma boa parte da revolução que estava tendo já na Europa artística, eu acompanhei ela para cá. Eu não trouxe ela, nós íamos juntos, assim, se eu posso dizer. E chegando aqui, ela foi adicionada e eu comecei a dar trabalho na Semana da Arte Moderna. E realmente, com o tanto de crítica, essa época foi bastante conturbada da Semana da Arte Moderna. Como você realmente. falou assim que você foi bem criticado, não bem criticado, muito criticado, podia me falar se alguém te elogiou sobre a questão das suas artes? Por minha parte, eu não me lembro muito bem, minha memória falha bastante por agora. Bom, assim, com certeza, assim, se é o Vitor mesmo, realmente faz muito tempo, desde que você faleceu, mas chegou uma pessoa assim a te elogiar. Eu realmente vi aqui que você está falando. Muitas pessoas realmente te criticaram naquela época, Sim, sim. mas o Vila Lobos te elogiou. Realmente, Ele, tanto que eu tinha falado pra vocês no podcast passado, Sim, que Vila inclusive, pessoal que não assistiu o podcast passado, vão Assista. lá assistir. Assistam, que- eu recomendo assistir, hein? O Vila Lobos, ele elogiou as suas obras e teve a crítica dele da Anitta Malfatti, se Sim, vocês se sim. lembram. Sim. Aquela polêmica, né? Também teve aquela polêmica, né? Isso já foi falado no podcast passado. Sim, sim. Então, quem quiser, tiver curiosidade aí, pode ir lá, acessar. Sim. Eu ouvi dizer que o senhor é pacifista. O senhor pode me explicar por quê? isso tem a ver com uma história, por parte minha, bem intensa. Na época que eu estava na Escola Europeia de Artes, eu e meu professor quisemos nos aprofundar mais aos corpos. Então ele recorreu à dissecação. Nas primeiras aulas eu fui junto com ele para a dissecação e ao ver aquilo não se encaixava comigo. Aquilo era terrível. Nossa. Mesmo que se fosse com um corpo já desfalecido, aquilo não se caía bem. Aquilo, de qualquer forma, era uma violência, mas com o corpo já desvivido, era como se fosse um desrespeito maior por não dar brecha para ele. Nossa, imagina. Sim, nossa, deve ser... Isso Nossa, realmente me mexeu demais. comigo. Eu não consigo ter remorso. Ele deu essa ideia para melhorar as suas artes? Mais ou menos. Era uma ideia como essa, mas eu prefiro não me aprofundar nela. Tá É bom. bom. Acho que assim bom, por cima tá bom. E aí foi que eu tive a decisão certeira de vir pro Brasil. Acho que decidindo naquela terra eu poderia me desvincular dessa memória. Mas, rapidinho. Por que vocês não se lembraram logo de mim? Bom, Fala a Dá verdade. mais assim por parte do professor, por causa do podcast No passado. podcast passado ele falou um pouco mais sobre artistas que ele gostava, né? Aí a gente falou um pouco sobre você, o Eduardo Sobre teve a isso. curiosidade, ele deu essa ideia que maluca. maluca, então... E te trazer de volta. Como que é atualmente a Semana da Arte Moderna? Ixi, Como assim? como posso... Na Quem minha faz a época pergunta? mesmo era conturbada, como eu já falei, era criticada, o público não aceitava. Hoje em dia a arte, como ela é tratada? Fala a Acho verdade. que revoluções assim acho que elas são muito mais bem aceitas do que na época. Hoje em dia, no nosso mundo, né, tem muita coisa que mudou da sua época. E eu posso falar isso claramente. Essa geração nova aqui é uma geração bem mais, assim... Em todos os aspectos mudaram. Te contar a verdade, se você ver alguma arte nossa dessa época, te contar a verdade, você não vai
olha assim, Não tem nada encontrar a ver uma com a coisa, época. nada a ver da época, entendeu? Então, E uma coisa que você falou, tipo assim, de como, por que trouxeram você aqui, como é que você foi lembrado, esse negocinho. Pra ser sincero com você, tipo, muitas pessoas esquecem do quão importante você foi pra história de arte do nosso país, sabe? E eu, inclusive, tipo assim, eu tenho um apreço muito grande por você, pelas suas obras. Sinceramente, eu tô sem acreditar ainda que é o Juan. Se for o Juan, se isso aqui for uma pegadinha, eu vou ficar em choque. Se- Porque o Juan não é assim. não se E- preocupe, professor. Realmente. Acho que O o Juan podcast não só fala a queria- verdade. Vocês não devem gostar desse Juan. Ele não ia estragar nosso podcast trazendo mentiras, porque nosso podcast só traz verdades. Sim, certo. Então, realmente, Vitor, é um prazer te conhecer. Muito obrigado. De verdade. Vocês Obrigado. todos também. Não sei se você compreendeu, mas é só falar a verdade mesmo. É que você não foi realmente lembrado por ninguém. O professor era muito fã de você, mas Em maioria, assim, eu acho que não... não lembraram muito dessas artes. É porque de também. você em si. Mas Em em você si, sim, verdade. tipo assim, você em si, as pessoas até que, tipo, tem um conceito que o pessoal lembra, realmente, porque as suas obras não tem como não lembrar. Porque as suas obras foram magníficas e muito grandes. Como Muito grande, como os bandeirantes, né? também. os Bandeirantes. Não tem como não lembrar de você. Sim. Mas agora, falando a respeito de Semana da Arte Moderna, que eu acho que meus alunos não conseguiram interpretar muito bem. Falar muito bem pra tu de que você não foi lembrado. Mas, assim, na Semana da Arte Moderna, comparando com os outros artistas que estavam lá, você foi o que era menos falado. Por mais Sim. que teve bastante crítica de você, por causa também do Jesus de Trancia, que você tinha falado. Mas, em questão, assim, da nossa geração, não é um nome muito popular, o Sim, seu, não é muito- entendeu? Não muito conhecido. Então, mas é isso mesmo. É isso que eu ia falar pra você. Infelizmente. Infelizmente. Sobre isso, tá. Eu até posso aceitar, porque de qualquer forma foi uma revolução e é bom saber que hoje em dia a arte está mais evoluída, de todas as formas possíveis. Agora, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Sobre a sua morte. Como foi sua morte? O senhor lembra? Foi meu estranho, assim. Porque realmente. Ué, É porque. Você tá bem, Você tá bem, mano? Você tá bem, mano? Que é uma porra! Ei, Ai, ai, ai! Eu acho que ele calma, ele tá infartando. Ele tá infartando. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Ele tá. Os dois não vai fazer falta mesmo. Nem parece que a gente fez um mês nessa porra. por favor, esteja gravando, mano. Tá pausado.